Boa noite a todos, estamos aqui novamente dando sequência à série Isolamento Anatômico AMC. Hoje, no episódio 17 da primeira temporada. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os subsídios anatômicos que são necessários para a realização de um procedimento que é bastante frequente em ambiente hospitalar, que é o cateterismo vesical. Então esse é o nosso roteirinho. Bom, então a gente pode definir, né, o cateterismo vesical como um procedimento que é asséptico, que consiste na introdução de um catéter estéril por meio da uretra. E o objetivo é atingir o interior da bexiga, tá? E para que atingir o interior da bexiga com catéter? Para coletar a urina, tá certo? Parece simples, né? Mas vejam que eu assinalei duas palavras aí, um método asséptico e a gente introduz um catéter estéril. Então, é um procedimento no qual devemos ter todos os cuidados de asepsia e de antisepsia. Ou seja, a gente não pode levar bactérias do meio externo para o interior do trato urinário, tá certo? Essa, aliás, é uma das complicações do procedimento, que seria a infecção do trato urinário. Então, isso é uma complicação que, em princípio, pode ser evitada. Não em 100% dos casos, como nós vamos ver, mas, em princípio, é uma complicação que, se pudermos evitar, melhor. Tá certo? Então, para que a gente vai fazer isso? Será que é só para colher urina? Será que tem como objetivo injetar alguma substância lá para dentro? Ou simplesmente drenar a urina da bexiga? Vamos ver. Então, entre as indicações, a gente pode dividir as indicações em dois grupos, digamos assim, como procedimento terapêutico ou como procedimento diagnóstico. Terapeuticamente, há indicação de cateterismo vesical quando há necessidade de descompressão vesical naqueles pacientes que fazem retenção urinária aguda, né? Vocês veem aqui nessa figura, é um paciente com uma região hipogástrica proeminente aqui, tá certo? E se vocês tiverem a oportunidade de palpar aqui, vocês vão palpar uma bexiga bastante cheia. Lembrando que a bexiga normal, ela habitualmente não ultrapassa o nível da pube, tá? Da sínfise púbica. Então, uma bexiga cheia, ela ultrapassa o nível da sínfise púbica, pode ser palpável no nível do hipogástrio. Agora, uma bexiga muito cheia, ela vai produzir aquilo que a gente apelida, né, de bexigoma. Isso é um termo, digamos assim, uma espécie de gíria, né, na realidade. É um termo que não existe literalmente, né? Bexigoma, ao pé da letra, seria um tumor de bexiga, só que isso não existe, né? Os tumores de bexiga não são designados dessa forma. A gente chama isso de bexigoma, ou pode se chamar também de globo vesical palpável, quando a bexiga ela se enche muito e o paciente não consegue urinar, né? Ele tem uma retenção urinária aguda. Então, é uma das indicações do cateterismo vesical, seria um cateterismo vesical de alívio, né? Lembrando que o cateterismo vesical ele pode ser de alívio ou de demora. De alívio, você passa o catéter vesical, esvazia a bexiga e retira. O de demora, você mantém o catéter vesical por um tempo mais prolongado, com objetivos que vamos ver logo a seguir. Então, a descompressão vesical em pacientes com retenção urinária aguda é uma das indicações. Outra indicação seria a necessidade de descompressão vesical intermitente em pacientes portadores de bexiga neurogênica, né? Lembrando que a bexiga neurogênica tem várias apresentações, né? Desde a incontinência urinária até a retenção urinária. Pacientes, geralmente, isso é bastante comum em pacientes paraplégicos, pacientes que perdem a inervação daquela região, né? E esses pacientes, muitas vezes, eles cursam com retenção urinária. E são pacientes que não conseguem esvaziar espontaneamente a bexiga e precisam fazer o cateterismo vesical intermitente, tá?
Esses pacientes, devemos lembrar que eles são mais predispostos à infecção do trato urinário se não tomarem as devidas precauções, como dissemos, de asepsia e antisepsia. Então, é um procedimento no qual nós não devemos introduzir bactérias no interior do trato urinário. Outra indicação seria na facilitação da irrigação vesical em pacientes que se apresentam com hematúria macroscópica. O que é hematúria? Hematúria é, ao pé da letra, sangue na urina. Então, pacientes com razões diversas, que não vamos discutir agora, podem se apresentar clinicamente com hematúria, né? E muitas vezes os urologistas, né, eles gostam de fazer um procedimento denominado irrigação vesical, que é deixar um catéter vesical. Vocês notam aqui que é um catéter de 3 vias, depois a gente vai ver melhor por que essas 3 vias, né? Mas aqui eu já posso adiantar para vocês que uma dessas vias é para você introduzir uma solução salina, e a outra via é para retirada dessa solução salina. Então, na realidade, o que você vai fazer vai ser literalmente, né, uma irrigação vesical. Isso daí é importante não só para evitar o acúmulo de sangue no interior da bexiga, mas também para evitar principalmente o acúmulo de trombos, né, de coágulos no interior da bexiga, e ajudar também a drenar esse sangue. Como procedimento diagnóstico, né, o cateterismo vesical ele pode ser utilizado, por exemplo, na obtenção de amostra de urina estéril para urinocultura. Vamos supor que haja uma suspeita ou um diagnóstico presuntivo de infecção do trato urinário num paciente internado já há algum tempo, que já teve outras infecções, paciente com internação prolongada, e a gente considera que tudo bem, vamos começar um antibiótico, mas é importante que a gente saiba que bactéria é essa e a que antibióticos ela é sensível ou resistente. Então a gente precisa fazer uma urinocultura e um teste de sensibilidade a antibióticos. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, você não vai esperar o resultado do antibiograma, que leva alguns dias para ficar pronto. Você começa empiricamente um antibiótico, dependendo ali da tua circunstância clínica, mas o ideal é que antes de começar um antibiótico, você colha a urina estéril para mandar para o laboratório, porque dali a alguns dias você vai ter a oportunidade de ter o resultado da cultura do antibiograma e dessa forma confirmar se aquele antibiótico que você começou há alguns dias, então, é eficaz para tratar aquela infecção. Quando o paciente ele não consegue urinar espontaneamente, né, o cateterismo vesical pode ser uma opção. E essa outra indicação é uma indicação extremamente importante e muito comum nas unidades de terapia intensiva, que é a monitorização do débito urinário, tá certo? Isso serve para pacientes que estão internados em UTI e serve para pacientes que também estão sendo submetidos a procedimentos cirúrgicos. Por que é importante a medida do débito urinário? Vamos pensar o seguinte: o rim, quando ele é bem perfundido, ele vai filtrar o sangue, né? Todo aquele processo que você já conhece de filtração glomerular, né? O resultado da filtração glomerular passa pelo tubo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal. Esse filtrado, digamos assim, ele é modificado nesse meio do caminho, tá? E aí cai lá nos ductos coletores e, em última análise, ureteres e bexiga. A medida do débito urinário é uma avaliação importante da perfusão periférica. Então, vamos imaginar aqui um paciente com um quadro de choque, qualquer que seja a etiologia. O que é choque? Choque é quando você tem o comprometimento hemodinâmico de tal forma que você compromete a perfusão periférica, ok? O choque pode ser, por exemplo, hipovolêmico, o paciente teve uma hemorragia muito grande, teve uma retração importante do volume plasmático, e aí ele perde
diminui a sua perfusão periférica, e isso vai se refletir no débito urinário. O choque pode ter outras causas, pode ser um choque séptico por uma infecção generalizada, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes das etiologias dos quadros de choque, mas em uma série de situações clínicas, tá? Geralmente dentro de um ambiente de unidade de terapia intensiva, a avaliação do débito urinário é fundamental para a gente poder avaliar o grau de perfusão periférica. Se os rins estão sendo bem perfundidos perifericamente, provavelmente os órgãos vitais também o estarão. E então, nas unidades de terapia intensiva, essa é uma avaliação fundamental. E geralmente o débito urinário ele é monitorado hora a hora. Bom, algumas contraindicações, né? Entre elas, uma contraindicação absoluta é quando haja um diagnóstico ou suspeita de lesão traumática do trato urinário. Isso geralmente vai acontecer no contexto de uma fratura da pelve, né? Vocês podem ver aqui nessa radiografia à direita, ó, o desalinhamento aqui das duas pubes, né? E o desalinhamento aqui ao longo na região da articulação sacroiliaca aqui à esquerda. Então aqui claramente há uma fratura, né? Uma fratura de pelve, e aqui um desalinhamento importante. Então existe uma boa possibilidade de haver também lesão aqui do trato urinário. Aqui nós temos à direita uma uretrografia, um uretrograma retrógrado, mostrando aqui, ó, um extravasamento do contraste aqui a nível da uretra, tá? Mostrando aqui, então aqui é a região da uretra membranácea, né? Mostrando aqui uma lesão de uretra membranácea nessa região aqui. Então, nesse caso, não se deve fazer o cateterismo vesical. Tá certo? Nesse caso, se faz uma cistostomia, que é a colocação de um catéter suprapúbico, por cima da pube, para atingir a bexiga por cima, tá certo? Não é o objeto da nossa conversa hoje, tá? Apenas para vocês saberem que isso existe. Então, geralmente, pacientes politraumatizados que se apresentem com sangue no meato urinário, como vemos aqui, com hematúria macroscópica e com hematoma perineal, muito provavelmente tem uma lesão traumática do trato urinário. Ok? Entre outras contraindicações, há algumas contraindicações que são relativas. O que a gente chama de contraindicação absoluta e relativa? Contraindicação absoluta é que você não deve fazer de jeito nenhum. Contraindicação relativa é que você tem um risco maior de fazer aquele procedimento, mas você vai avaliar se o benefício daquele procedimento ultrapassa o risco ou não, né? Então, a contraindicação relativa pode ser feito se realmente o benefício ultrapassar os eventuais riscos, né? Entre essas contraindicações relativas, nós temos aqui estenose uretral, né? Geralmente a estenose uretral ocorre por um processo de cicatrização que não ocorre da forma ideal, né? Então você acaba tendo em um determinado ponto uma redução do calibre da uretra, tá certo? Isso daqui pode representar uma dificuldade muito grande na realização do cateterismo vesical, aumentando o risco de lesão da uretra. Uma cirurgia recente uretral ou vesical também é um procedimento recente, pode ser uma contraindicação relativa. E um paciente que não esteja cooperativo, um paciente, por exemplo, que não está com nível de consciência, que tem um nível de consciência rebaixado, paciente com agitação psicomotora, um paciente que não coopera com a equipe médica, né? Se você tentar fazer um procedimento desses, você provavelmente vai lesioná-lo, então realmente acaba sendo uma contraindicação relativa nesse caso. Então vamos revisar rapidamente a anatomia da região, uma revisão bastante simples, né? Uma anatomia que não tem muito mistério. E lembrem que a gente vai utilizar em boa parte dessas figuras a figura da uretra masculina, né? Vocês devem lembrar que a uretra feminina ela é bem mais curta e, por consequência, a realização do cateterismo vesical numa paciente do sexo feminino ela acaba se tornando muito mais fácil, né? Então, os desafios eles vão realmente acontecer no cateterismo vesical no sexo masculino.
Então, nós temos aqui, né, o caminho que esse catéter deve percorrer. Primeiro, meato uretral externo, né? Temos toda a uretra esponjosa, com os seus detalhes aí no meio do caminho que não dizem, não tem tanta importância nesse momento, né? Vamos lembrar que aqui a gente tem uma curvatura, tá certo? E aí a gente tem uma segunda curvatura aqui nessa região, antes de entrar na região da uretra membranácea que está aqui. Vocês devem lembrar que a uretra membranácea é uma porção da uretra, né, que de fora para dentro vem depois da uretra esponjosa, e ela tem as paredes um pouco mais finas. Então é uma uretra, é uma região mais frágil assim, né, da uretra, até mais suscetível a lesões, né? Lesão clássica é a lesão em queda a cavaleiro, né? Quando o paciente ele cai, por exemplo, imagine uma pessoa andando de bicicleta que ela subitamente cai com a bicicleta aí de uma altura aí de 2 metros que seja, né? E cai sobre a bicicleta, cai montada sobre a bicicleta. Então, esse impacto de baixo para cima na região perineal pode produzir a lesão da uretra membranácea. E em seguida a gente tem o esfíncter da uretra, né, que vocês devem lembrar que é a musculatura estriada, né, com controle voluntário por consequência. Em seguida a uretra prostática, isso sempre de fora para dentro, né, e em seguida a região do esfíncter da bexiga, que é composto por musculatura lisa. Então o esfíncter da bexiga nós não temos controle voluntário sobre ele. E logo em seguida, ultrapassando o esfíncter da bexiga, você já está no interior da bexiga. Então é uma anatomia que não tem grande mistério, né? É uma anatomia que certamente vocês se lembram aí da morfologia 2, mas eu destacaria aqui talvez três talvez que representem um desafio. Esta curvatura e a possibilidade de você ter uma redução de calibre na uretra prostática em pacientes portadores de hiperplasia da próstata, hiperplasia benigna da próstata ou câncer de próstata. Então vamos aqui nessa figura, apenas lembrando, né, a diferença bastante grande que existe entre a uretra feminina, que é bem mais simples e mais curta, geralmente 3 a 4 centímetros, né, de comprimento, e a uretra masculina, que é bem mais complexa, como eu disse, com duas curvaturas, né, um formato de S aqui, né, e que é bem mais longa, geralmente do meato uretral externo até a região do colo da bexiga, em torno de 20, 22 centímetros aproximadamente. Tá certo? Como vemos aqui, né, nessa figura, meato uretral externo, esfíncter da uretra nessa região, esfíncter da bexiga nessa região, na região do colo da bexiga, né? Essa porção aqui, né, esse segmento entre o esfíncter da bexiga e o esfíncter da uretra tem aproximadamente 2 a 3 centímetros, e no total, né, a gente tem aproximadamente 20 a 22 centímetros entre o meato uretral externo e a abertura interna da uretra aqui no interior da bexiga. Então vamos aqui para a técnica do cateterismo vesical e anatomia aplicada a esse procedimento. Nós estamos optando por não passar filme hoje, porque a gente já viu que tem um delay aí no GoToMeeting que pode aumentar um pouquinho, um delay em todas as plataformas na realidade, esse delay pode aumentar um pouquinho dependendo aí da utilização universal da internet. Então vamos lá. Material, né? A gente tem que, quando a gente se propõe a realizar um procedimento desses, a gente precisa reunir todo o material. Na maioria dos hospitais, né, existe esse material, ele vem reunido numa bandeja, né, que geralmente é a bandeja de cateterismo vesical. Então, dependendo do hospital onde vocês trabalham, é importante que vocês se familiarizem quais são os itens da bandeja de cateterismo vesical da sua instituição hospitalar.
né? Na maioria das vezes, esses itens vão ser mais ou menos os mesmos, né? E vão compreender os itens que vamos citar aqui. Então, no material, a gente tem que incluir luvas e gases esterilizados, né? Mais uma vez lembrando, é um procedimento estéril. É um procedimento no qual temos que ter todos os cuidados de asepsia e de antisepsia. O objetivo é não levar bactérias do meio externo para o interior do trato urinário. Então, geralmente a gente até começa com luva de procedimento e tem uma fase, a gente vai ver mais para frente, tem uma fase do procedimento que é uma fase estéril, que realmente aí a gente tem que tirar a luva de procedimento e colocar a luva estéril e fazer tudo com todo o cuidado de asepsia e antisepsia. Então, entre os itens do material, luvas e gaze esterilizados. Aqui temos 2 pacotinhos de gaze 4, né, esterilizados. Solução antisséptica, na maioria dos hospitais se utiliza clorexidine, né, o que se utiliza hoje em dia. Talvez ainda se encontre aí povidine, né, mas na maioria dos hospitais hoje se utiliza a clorexidina. O catéter de Foley, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, né? Mas é basicamente um catéter que ele é composto por uma substância emborrachada, né? De látex, e também tem catéteres de Foley de silicone, mas a maioria vão ser de borracha mesmo, né? Como estamos vendo aqui. E esses catéteres vocês devem notar aqui que tem 2 vias, né? Tem um catéter duplo lumen e tem um catéter triplo lumen, como vamos ver daqui a pouco. Vocês devem notar aqui, né? Uma pequena abertura aqui, aqui à esquerda 2 pequenas aberturas e um balão, né? Um balão que nesse caso aqui está inflado. Obviamente na introdução, né, o catéter vai com o balão desinflado e lá no interior da bexiga que se infla o balão justamente para impedir a saída do catéter, a mobilização desse catéter. Nós vamos falar com mais detalhes sobre ele daqui a pouco. É uma seringa com água destilada, né, para encher o balão. E antes de começar, é importante que você saiba qual é a capacidade do balão, né, para você colocar a capacidade correta. Na maioria dos balões vão comportar aí entre 5 e 10 ml de água destilada, tá certo? É importante antes você pegar o catéter vesical, você conhecer o catéter vesical e saber o quanto de água destilada você deve injetar ali dentro. Um coletor para drenagem da urina, né? Geralmente esses coletores são coletores de circuito fechado, por uma razão muito simples, né? Um circuito fechado, você tem uma chance muito menor de introduzir bactérias no trato geniturinário. Vamos lembrar que o catéter vesical ele acaba sendo uma espécie de porta de entrada para infecções, né? Uma porta de entrada para o interior do trato urinário. Então a gente tem que ter todo o cuidado, não só durante o procedimento, mas também na manutenção desse catéter vesical. Enquanto o paciente estiver com catéter vesical, deve-se ter o máximo de cuidado em toda a manipulação, né, do catéter, porque o catéter é ligado aqui, nesse terminalzinho aqui, que é o tubinho que vai levar a urina do catéter para dentro da bolsa coletora. Então, todo esse sistema aqui é um sistema fechado. Na realidade, o que pode introduzir bactérias? No momento da manipulação aqui dessa extremidade com a outra extremidade do catéter vesical. Então, a enfermagem geralmente manipula isso, tem que fazer isso com todo cuidado também. Geralmente, existe um material adicional que não vem dentro da bandeja padrão para cateterismo vesical, que inclui a lidocaína gel, né? A gente vai ver daqui a pouco para que ela serve, mas se a gente sabe que a lidocaína é um anestésico local, né? A lidocaína gel deve ser para anestesiar, provavelmente, né? Mas ela vai ter uma outra função também. E fita de fixação, né? Depois o catéter ele precisa ser fixado em algum lugar, geralmente é fixado na coxa do paciente, tá? Ou na região abdominal, e para essa fixação vai se usar alguma fita adesiva, né? Geralmente o esparadrapo comum, ou o micropore, né? Que
que é uma espécie de esparadrapo poroso, né? Vocês já devem ter tido a oportunidade de manipular, né, uma fita dessas, ou o transpore, né, que é uma espécie de esparadrapo que é transparente, né? Ele é bastante resistente também. Aqui o material, né? Esse daqui é um catéter de Foley duplo lumen, tá? Ou seja, ele tem duas vias, tem duas luzes separadas, né? Uma via é a via de drenagem, então essa via aqui, ó, é onde a gente vai conectar o tubo que leva a bolsa coletora, né? Aquele circuito fechado do qual falamos há pouco. Essa luz é a luz principal dentro desse catéter aqui, tá? E ela termina próximo à extremidade. Notem que a extremidade do catéter vesical ela é arredondada, levemente, um pouco arredondada aqui, né? E a abertura ela não fica na ponta, né? A abertura ela geralmente é lateral, tá certo? E aqui é a via do balão. Então, isso daqui é uma via separada, tá? Bem menos calibrosa, que vai levar ao balão, que está aqui, ó. Então, quando a gente injeta aqui água destilada, a gente vai inflar esse balão aqui, e obviamente isso vai ser feito depois que todo o catéter de Foley tiver sido introduzido. A gente vai ver isso daqui a pouco. O catéter de Foley ele tem vários calibres, né? Isso daí é uma convenção internacional, tá? E geralmente isso vai do número 4 até o número 24, é o que vai se encontrar na maioria dos hospitais gerais, tá? O número menor é o calibre menor, o número maior é o calibre maior. Então, só para que tenham uma ideia, para o recém-nato, utiliza-se um catéter número 4, tá? Esse daqui é um catéter infantil, nas crianças, geralmente o número 6, número 8 ou número 10, sempre são números pares, né? Aqui a gente tem um catéter número 8 e aqui um catéter número 10. Notem aqui o calibre, é menor, né? Dessa série aqui, são os dois menores. Para cateterismo de alívio, geralmente se utiliza catéteres um pouquinho mais finos, né? Então, geralmente se utiliza o 10 ou 12. Né? Nós aqui temos um catéter número 12 aqui, ó, o terceiro aqui da série. Geralmente para mulheres são reservados os catéteres 14 e 16 e para os homens 16 a 22, 16, 18, 20 e 22. E quando o paciente tem hematura e necessita ficar naquele esquema de irrigação vesical, como mostramos há pouco, geralmente nessa situação são utilizados os catéteres mais calibrosos, 22 e 24. Aqui, por exemplo, temos um catéter número 22 aqui, vocês notam que é bem mais calibroso do que todos os outros. Bom, existe também um catéter especial, chamado catéter de Coudet. Ele tem uma pequena curvatura aqui na sua extremidade, tá? E uma ponta também especialmente arredondada. A gente vai ver esse catéter mais de perto daqui a pouco. Mas, geralmente o catéter de Coudet ele é utilizado naqueles pacientes que sabidamente tem algum grau de hiperplasia prostática que provavelmente vai adicionar aí algum desafio aí durante a realização do procedimento. Então, o catéter de Coudet, pelo seu formato, ele facilita a passagem no caso de uma redução de calibre a nível da uretra prostática, tá? Existem vários outros tipos de catéter também que os urologistas utilizam, mas não vi realmente utilidade em trazer todos esses catéteres aqui, né? Mas esse catéter de Coudet acho que é bem interessante a gente saber que existe. Existe também aqui, ó, isso daqui é um catéter de Foley triplo lumen, né? Ou seja, muitas vezes se chama de three-way, né? Vocês vão ver de vez em quando esse termo, né? Deveria falar three-way, né? Mas ok, todo mundo fala three-way. São 3 vias, né? As 2 vias que já conhecemos, uma via de drenagem e uma via aqui para inflar o balão, e uma terceira via, que é a via de irrigação vesical. Aqui, ó, tá conectado
um tubinho, né, que traz, né, um equipo que traz a solução salina para dentro do catéter de uma das 3 vias, tá? Isso daí é colocado para dentro da bexiga, e a via de drenagem, ela é, nesse sentido aqui, uma via de drenagem como se fosse um catéter duplo lumen. Então, duplo lumen é como se não tivesse essa terceira parte aqui da esquerda, tá certo? É como se fosse só essa parte e essa parte. E esse daqui é um triplo lumen, justamente para irrigação vesical. Aqui um detalhe, né, do catéter de Foley de 3 vias aqui, mais uma vez a via de irrigação aqui, a via de drenagem aqui e a via do balão aqui mais embaixo. Aqui, mais uma vez, um catéter triplo lumen, né? Aqui a via do balão, via de drenagem, via de irrigação, e aqui, nesse caso, o balão ele está inflado. Nesse catéter aqui, a gente vê aqui, ó, uma abertura aqui, outra aqui, e desse lado também haveria mais uma. Ok? Então vamos à técnica do procedimento em si, né? Então essa parte aqui a gente pode fazer somente com luvas de procedimento. Luva de procedimento é aquela luva que você utiliza mais para se proteger, né? E não é uma luva esterilizada, tá? Isso daí tem bastante em hospital. Então, uma luva que você coloca ali que não é esterilizada. Alguns procedimentos você vai fazer com a sua luva de procedimento, né? Você pode começar aqui com a luva de procedimento, colocando o paciente em posição supina, né? Aqui em decúbito dorsal, né? Deitado direitinho. Em pacientes não circuncisados, tá? É importante para facilitar o teu procedimento, você rebater o prepúcio e expor completamente a glande do paciente. Tá? Em seguida, você vai injetar lidocaína gel na uretra, tá? E o objetivo dessa lidocaína gel aqui que você está injetando aqui é não somente anestesiar, mas a partir do momento que você injeta a lidocaína gel, você vai distender a uretra e você vai facilitar então a passagem do catéter. Aí você oclui a uretra por alguns minutos, tá? Para reter essa lidocaína gel aqui, ok? Para cumprir o papel tanto de anestesiar a mucosa da uretra, como também de, mantendo aquela lidocaína ali, você permitir que haja uma distensão que vai facilitar na hora da passagem do catéter. Então aí você coloca a luva esterilizada. É sempre importante, antes de você fazer o cateterismo vesical, você testar o balão, tá certo? Imagina se você passa e o balão está furado. Você vai ter que repetir tudo de novo. Então, faz parte da rotina você testar o balão, ok? E aí você já deixa a via, né, de drenagem conectada aqui com o coletor. Tudo isso daqui esterilizado. Você coloca a solução antisséptica no material, né? Nessa bandeja aqui são algumas bolinhas de algodão, mas geralmente a gente usa gaze 4, esterilizada também. E você lubrifica a extremidade distal do catéter com lidocaína também. Então aqui, ó, você posiciona os campos estéreis, tá? Geralmente um campo maior aqui embaixo e um campo fenestrado aqui, né? A abertura do campo fenestrado, você coloca o pênis do paciente para fora aqui, né? E a partir desse momento, você vai pegar o pênis do paciente com a sua mão não dominante. Então, se você é destro, pega com a mão esquerda, se você é canhoto, pega com a mão direita. E a partir desse momento, a tua mão que está pegando, né, o pênis do paciente, ela vai ser considerada ela vai ser considerada como contaminada. Então, essa mão ela não vai soltar o pênis pelo restante do procedimento. E aí, em seguida, então, você vai passar substância antisséptica no pênis, como estamos vendo aqui. Então, no caso aqui, quem está fazendo o procedimento é destro. Ele pegou o pênis do paciente com a sua mão não dominante, que é a mão esquerda,
e essa mão, a partir de então, ela passa a ser essa luva está contaminada, então você não vai manipular o material que você vai introduzir para dentro da uretra com essa mão. Essa mão ela vai ficar, vai manter ali na apreensão do pênis do paciente. Então, você passa a substância antisséptica no pênis e aí você começa a introduzir o catéter no pênis, ok? Como estamos vendo aqui. Mão esquerda continua sempre aqui, tá? E a mão direita, a mão dominante, é a mão que vai guiar o catéter para o interior da uretra do paciente. Aqui, ó, nessa ilustração aqui, a gente tem justamente aquele catéter de Coudet, né, que é um catéter que tem uma pequena curvatura aqui na ponta, e a ponta do catéter de Coudet também é um pouquinho mais arredondada, o que facilita. Só que tem um detalhe importante. Quando você usa o catéter de Coudet, que em princípio ele serve para facilitar o seu trabalho naquele paciente sabidamente portador de hiperplasia benigna da próstata, ou seja, a uretra prostática provavelmente vai ter um calibre um pouco menor, né? É importante posicionar corretamente o catéter de Coudet, né, na posição de 12 horas, né? Sendo 12 horas, acho que dá para você entender, né? Vocês entenderem. Isso daqui são a posição das horas do relógio, né? Você olhando de frente para o paciente, a posição de 12 horas seria uma posição superior, né? O paciente está aqui deitado em decúbito dorsal, então a posição de 12 horas é uma porção superior. Então isso serve justamente para que essa curvatura aqui se acompanhe aquela curvatura aquela segunda curvatura que tínhamos exposto ali, né? Aquela segunda curvatura entre a uretra esponjosa e a uretra membranácea, e dessa forma também sendo capaz de passar com mais facilidade pela uretra prostática, ok? Então, é introduzido o catéter no pênis, e aí nesse momento a gente tem que fazer uma consideração importante, né? Lembrando, então, são duas curvaturas da uretra, né? Uma curvatura aqui e outra curvatura mais internamente. Então, se a gente puder eliminar uma dessas curvaturas, é melhor, né? Então, por isso é que se mantém o pênis do paciente levantado para eliminar pelo menos a primeira curvatura. Então, se você tiver esse pênis aqui, ao invés de flácido para baixo, se você o levantar durante o procedimento, pelo menos essa curvatura aqui você vai eliminar, ok? É uma dificuldade a menos. Então, o catéter ele vai seguir esse caminho aqui, né? E aqui a gente entende por que o catéter de Coudet ele deve ser posicionado com a curvatura, né, no sentido das 12 horas, porque ela vai justamente facilitar a passagem nessa curvatura aqui e a passagem pela uretra prostática. Mesma visão aqui, né? Aqui uma visão talvez um pouco mais esquemática, né, da primeira curvatura e da segunda curvatura aqui no final da uretra esponjosa na transição para a uretra membranácea aqui, ok? Aqui nessa figura, esfíncter da uretra logo acima, né, a uretra prostática logo acima, esfíncter da bexiga aqui, e aí ganha-se o interior da bexiga. Então, continua-se a introdução do catéter no interior da uretra, né, do paciente, e a técnica correta, ela prevê que todo o catéter seja introduzido, até o momento ali que haja a dupla ou a tripla via, tá certo? Então, todo catéter deve ser introduzido no pênis do paciente, na uretra do paciente, no pênis, obviamente, também. Por que isso? Porque o próximo passo vai ser inflar o balão. Então, você vai pegar aquela tua seringa que está esterilizada também, vai pegar água destilada, também esterilizada, né? Vai ligar isso nessa via aqui, que é a via do balão, tá certo? Só que, para você fazer isso, você tem que ter certeza que o balão, que a extremidade do catéter esteja no interior da bexiga. E, por consequência, também o balão esteja no interior da bexiga.
tá? Você vai ter essa certeza se você conseguir introduzir todo o catéter até aqui, tá certo? Não fazer isso com o catéter introduzido pela metade, porque senão você vai inflar o balão e você corre o risco de fazer algum traumatismo da uretra, né? E justamente o balão ele serve para impedir, né, que esse catéter saia, que esse catéter seja mobilizado. Por exemplo, o paciente se movimenta, né? Mudança de decúbito, mudança de posição, né? Tem que ter um mecanismo que mantenha aquele catéter no lugar, justamente é o balão, tá certo? Esse balão, ele fica no interior da bexiga, né? Então, vamos lá, isso daqui é como se fosse uma visão de dentro da bexiga, né? O catéter está posicionado lá dentro, infla-se o balão. Aqui estão as aberturas, né? Uma das aberturas aqui, provavelmente tem outra aqui, né? Então, por isso que é importante, olha, obviamente o balão ele tem um tamanho que é muito maior do que o diâmetro da uretra. Então, é fundamental que todo o catéter esteja introduzido antes da gente inflar o balão, tá certo? E depois que se infla o balão, você traciona o catéter um pouquinho, você puxa gentilmente, né, o catéter, com o objetivo de opor o balão inflado contra a parede da bexiga, né? E dessa forma você tem certeza que o balão está inflado e que o catéter está bem preso, digamos assim, né? Que o catéter não vai se soltar, tá certo? Esse procedimento é muito importante, isso faz parte aí do que a gente chama de controle de qualidade aí do procedimento. Você traciona um pouquinho, né, e você vê que o catéter está preso, né? Uma vez tivemos um paciente que agitou, isso acontece felizmente com muito pouca frequência, mas um paciente que nem era nosso paciente, a gente viu isso acontecer na enfermaria ao lado, mas o paciente que agitou e cismou que ele queria arrancar aquilo e tirou o catéter com o balão inflado. Imaginem o traumatismo de uretra que ele não teve, né? Depois a urologia teve que intervir. Em pacientes não circuncisados, esse é um detalhezinho também interessante, depois que terminou o procedimento, recoloca o prepúcio, né, no local original, cobrindo novamente a glande, tá certo? Justamente para proteger a glande do paciente. Então, depois disso, fixar o catéter, né, com esparadrapo, com micropóreo, com transpóreo, geralmente, na maioria das vezes, aqui na coxa do paciente, né, pode eventualmente ser aqui no abdômen, mas geralmente se coloca aqui na coxa. E o coletor, ele tem que ser colocado sempre em posição mais baixa, obviamente, em relação ao meato uretral externo, né? O objetivo é prevenir refluxo de urina para a bexiga, né? Isso daí tem que sempre sair, não pode entrar, tá certo? Vamos a algumas potenciais dificuldades aqui. Pode precisar solicitar avaliação da urologia se, por exemplo, houver parafimose, né, que seria ali uma espécie de estrangulamento da base da glande pela abertura do prepúcio. Você pode ter estenose do meato uretral externo, você pode ter estenose de uretra, né? Às vezes esse paciente tem esse diagnóstico ou não, né? Às vezes você começa a fazer o procedimento e chega um ponto que você tem uma resistência a qual você não consegue ultrapassar. E aí é melhor você não forçar. Você chama o pessoal da urologia, que eles têm mais experiência nisso, né? Nesse tipo de procedimento um pouquinho mais complicado, tá certo? Então, se houver grande resistência à passagem do catéter, você encontrou uma resistência, tenta forçar um pouquinho e não vai com facilidade, não força, né? Não força por quê? Porque você pode produzir uma lesão de uretra, né? Lembrando mais uma vez, a uretra ela tem paredes mais finas, ela é particularmente frágil ao nível da uretra membranácea, né? Que é justamente onde você tem aquela segunda curva. E a uretra prostática também, nesses pacientes que têm uma hiperplasia benigna da próstata, por exemplo, pode ser um outro local onde
possa haver lesão, tá certo? Então, o pior que pode acontecer é você forçar muito e perfurar a uretra, por exemplo, ali na região da uretra membranácea. Veja que catástrofe isso é, né? Infelizmente, isso é muito pouco frequente, né? Por isso que se recomenda que jamais se deva forçar o avanço do catéter se houver uma resistência muito grande. Se houver uma resistência muito grande, recolhe, chama o pessoal da urologia. Eles vão avaliar, vão tentar passar por ali. Se realmente não conseguirem passar, eles fazem uma cistostomia e o problema do paciente está resolvido, ok? Então, como complicações, né, uma delas que é a mais comum é a infecção do trato urinário, né? Principalmente pacientes que ficam com catéter vesical de demora de longo prazo. Esses pacientes eles vão ter muita dificuldade, tá certo? Ficam lá com um catéter vesical por um período muito prolongado, tá? E isso é uma porta de entrada, não tem jeito. Por isso que a gente diz que o procedimento tem que ser feito com todo o cuidado de asepsia e antissepsia, mas a manutenção do sistema também precisa ser muito bem feita, né? É óbvio que aí você tem uma série de fatores que podem facilitar, por exemplo, uma infecção, né, urinária em paciente com catéter vesical de demora. Por exemplo, o paciente ele interna, dependendo da razão pela qual ele está internado, ele se torna muito vulnerável, até imunodeprimido, né? Imagine um paciente aí com uma doença neoplásica, um paciente que interna por uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, né? Vai para a UTI, tem que ficar entubado, e aí ele vai ter que passar um catéter vesical para avaliar débito urinário, né? Para ser tratado, pode evoluir com sepse, com choque séptico. Então, esse paciente ele já tem a sua imunidade deprimida e tem ali uma outra porta de entrada. Então, eventualmente, a gente vê um paciente que interna por uma razão, fica por um tempo prolongado aí com catéter vesical de demora e acaba evoluindo depois com uma infecção de trato urinário que precisa ser tratada também. Uma infecção que claramente foi adquirida em ambiente hospitalar. Então, essa certamente é a complicação mais frequente do cateterismo vesical de demora, que são as infecções do trato urinário. Lembrando que muitos pacientes urológicos também, eles têm que ficar com catéter vesical de demora e vão para casa com catéter vesical de demora, né? Pacientes, por exemplo, que foram submetidos a procedimentos urológicos, muitas vezes têm que ir com catéter para casa. Pacientes portadores de neoplasia de próstata também, muitas vezes, ou esses pacientes têm uma retenção urinária, ou esses pacientes têm incontinência urinária e ficam por um tempo prolongado em casa, né? E aí a possibilidade de infecção ela é maior, porque o paciente nem sempre sabe manipular muito bem todo esse circuito, né? Menos mal que ali, pelo menos a infecção ela vai ser por bactéria domiciliar, né? Mas esse tipo de paciente também é um desafio aí para o urologista, para o clínico, porque muitas vezes esses pacientes vão ter que utilizar algum tipo de profilaxia antibiótica, né? Para não ficarem tendo infecções urinárias de repetição. Uma outra complicação é o traumatismo de uretra e bexiga, né? E a exteriorização de sangue pelo meato uretral deixa isso muito claro. E uma outra complicação é não inflar o balão, né? Por isso que é importante, antes de introduzir o catéter, você testar o balão. Ver se o balão está íntegro, né? Se o balão não está furado. Porque imagina, você faz tudo e aí chega no final, o balão não infla, você vai ter que tirar aquele catéter, pedir outro catéter e começar tudo de novo. Então, assim, é uma complicação entre aspas. Não é que cause algum grande problema, mas você vai ter que repetir todo o procedimento. Tá certo? Então, concluindo essa nossa conversa de hoje,
Só lembrando, então, que o cateterismo vesical é um procedimento frequente, é bastante corriqueiro em ambiente hospitalar, todo mundo que trabalha em hospital deve saber fazer. É um procedimento que geralmente é feito pela enfermagem, né? Ou pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem, na maioria das vezes pelo técnico de enfermagem, mas que, na minha opinião, o estudante de medicina deve dominar a técnica também, porque muitas vezes vai ser necessário que ele ou ela pratiquem isso, né? Realizem esse tipo de procedimento. É um procedimento bastante frequente, já vimos que ele é um procedimento estéril, então todos os cuidados com asepsia e antisepsia devem ser tomados. Dissemos isso várias vezes hoje e reiteramos agora no final. Além disso, é um procedimento importante tanto com fins diagnósticos quanto com fins com fins terapêuticos, né? E isso é particularmente frequente aí nas UTIs, né? Nos ambientes de unidade de terapia intensiva. E finalmente um procedimento que é relativamente simples, sim, é um procedimento relativamente simples, mas ele vai se tornar ainda mais fácil mediante o conhecimento da anatomia aplicada a essa região e mediante todos aqueles cuidados, só para reiterar mais uma vez, de asepsia e de antisepsia. Dessa forma, a gente ajuda o paciente sem minimizando, digamos assim, os riscos de causar algum tipo de iatrogenia. Ok, pessoal? Então, vamos encerrando aqui a gravação. Agradeço a todos pela atenção.